Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil, e mais uma vez aqui com vocês para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 7 de julho, nós vamos entrar então no livro de Isaías, tá? Ainda hoje. Mas, antes de entrarmos no livro de Isaías, que é um profeta maior, nós faremos a leitura da introdução do livro dos profetas, tá? Nós vamos fazer uma introdução aqui falando sobre os profetas e também a introdução do livro de Isaías, tá? Que é um profeta maior. Então, nós vamos fazer então essas duas leituras da introdução. Introdução, livro dos profetas e introdução de Isaías, do livro de Isaías. E ainda hoje, num outro vídeo, nós iniciaremos então a leitura do livro de Isaías, tá bom? Então vamos para a leitura. Introdução do livro dos profetas. Durante centenas de anos, o povo hebreu gerou uma quantidade extraordinária de profetas, homens e mulheres que se diferenciavam dos demais pela autoridade e pela habilidade com que apresentavam a realidade de Deus. Eles anunciaram as ordens e promessas de Deus, bem como sua presença viva a comunidades e nações que haviam se apegado a fantasias religiosas e a deuses de mentira. Todos os seres humanos creem em Deus, um mais, outros menos. Mas a maioria de nós faz o que pode para manter Deus à margem da nossa vida. Se isso falhar, tentamos moldar Deus para que ele se adapte às nossas conveniências. Os profetas insistem em que Deus é o centro soberano. Ele não está em algum canto esperando o nosso aceno ou o nosso chamado. E os profetas insistem em que o tratemos exatamente como ele se revela, não como imaginamos que ele seja. Esses homens e mulheres tentavam despertar o povo para a realidade da presença soberana de Deus no cotidiano. Eles esbravejavam, choravam, reprovavam, confortavam, desafiavam e encorajavam. Usavam as palavras com autoridade e criatividade. Não importava se de forma áspera ou sutil. 16 desses profetas deixaram por escrito suas mensagens. Nós os chamamos profetas escritores. Eles compreendem a seção bíblica de Isaías a Malaquias. Esses 16 profetas hebreus nos ajudam a continuar atentos e orientados para se desenvolver uma vida de fidelidade e obediência a Deus. Pois os caminhos do mundo, suas pressuposições, seus valores e métodos nunca estão do lado de Deus. Nunca. Os profetas purificam nossa imaginação das pressuposições que o mundo tem de como viver a vida e de como é importante para o ser humano. E do que é importante para o ser humano. O Espírito Santo usa esses profetas para separar o povo de Deus das culturas em que vivem, pondo-os outra vez no trilho da fé, da obediência e da adoração simples, na contramão de tudo que o mundo admira e reconhece. Os profetas ensinam a discernir os caminhos que o mundo oferece dos caminhos do Evangelho, mantendo-nos ao alcance da presença de Deus. Não precisamos avançar muito na leitura dos profetas para perceber que eles não eram nada tolerantes e nem despreocupados. Os profetas não eram figuras populares. Eles nunca atingiam o status de celebridade e destoavam decididamente do temperamento e das tendências das pessoas com quem conviviam. E os séculos não os tornaram mais brandos. É compreensível que seja difícil chegarmos a um acordo com eles. Eles não se importam muito com nossos sentimentos. Sua capacidade de relacionamento, como dizemos, é bem limitada.
Gostamos de líderes, especialmente os religiosos, que entendam nossos problemas, que caminhem conosco, é a expressão para isso. Líderes com um toque de fascínio, que sejam fotogênicos nas peças publicitárias e na televisão. A realidade nua e crua é que os profetas não se encaixam no nosso estilo de vida. Diante de um povo que está acostumado a fazer Deus se encaixar na sua vida. Ou, como gostamos de dizer, de dar lugar para Deus. Os profetas se mostram inflexíveis. O Deus anunciado pelos profetas é grande demais para caber na nossa vida. Se quisermos algo de Deus, nós é que temos de nos encaixar nele. Os profetas não são razoáveis, não se acomodam ao que faz sentido para nós. Eles não negociam, não atuam de forma diplomática, por isso não aceitam nenhum palpite nosso na conversa. O que eles fazem é nos arrastar sem rodeios para uma realidade grande demais para ser compreendida por nossas explicações ou expectativas. Eles nos lançam no mistério imenso e surpreendente. Suas palavras e visões penetram as ilusões em que nos enclausuramos para fugir da realidade. Nós, seres humanos, temos uma enorme capacidade para a negação e o autoengano. Tornamo-nos incapazes de lidar com as consequências do pecado, de encarar o castigo e admitir a verdade. E é aí que entram os profetas. Eles nos ajudam a reconhecer e só depois disso a entrar na vida oferecida por Deus, a vida que a esperança em Deus abre para nós. Eles não tentam explicar Deus. Eles nos sacodem até que deixemos cair os antigos hábitos de pequenez da mente e os conceitos banais acerca de Deus e despertemos para a admiração, a obediência e a adoração. Se insistirmos em entendê-los antes de encarná-los, jamais chegaremos lá. Essencialmente, os profetas faziam duas coisas. Eles trabalhavam para convencer o povo a aceitar as piores consequências como julgamento de Deus, não uma catástrofe religiosa ou um desastre político, mas juízo divino. Se o pior que nos acontece é julgamento de Deus, então podemos enfrentar o acontecimento em vez de negá-lo ou evitá-lo, pois Deus é bom e deseja a nossa salvação. Assim, o juízo divino, embora não seja o que nós humanos esperamos no futuro, o que projetamos, na verdade, jamais será o pior que pode nos acontecer. É o melhor, pois é a obra de Deus para pôr em ordem o mundo e a nós. Os profetas trabalharam para ajudar os desanimados a se abrir para a esperança quanto ao futuro, garantida por Deus. Dos escombros do exílio, da morte, da humilhação e do pecado, o profeta fazia surgir a luz da esperança, abrindo a vida das pessoas para uma nova obra de salvação. É esse o empenho de Deus em qualquer tempo e lugar. Um dos maus hábitos que adquirimos desde cedo na vida é separar as coisas e pessoas em duas categorias, secular e sagrado. Pressupomos que o secular é o que está mais ou menos sob nossa responsabilidade. Trabalho, tempo, lazer, governo, relações sociais. E o sagrado está sob a responsabilidade de Deus. A adoração e a Bíblia, o céu e o inferno, a igreja e as orações. Assim, projetamos um lugar sagrado para Deus, designado, dizemos, para honrá-lo, mas na verdade é uma tentativa de manter Deus no lugar dele, enquanto ficamos livres para dar a palavra final sobre todo o restante que acontece na vida. Os profetas não aceitam isso. Eles argumentam que tudo, absolutamente tudo, acontece em solo sagrado. Deus tem algo a dizer sobre todos os aspectos da nossa vida, como nos sentimos e agimos na esfera chamada privativa do nosso coração e da nossa casa, como ganhamos nosso dinheiro e em que o gastamos, as opiniões políticas que adotamos, as batalhas que travamos, as catástrofes que suportamos,
as pessoas que magoamos e as que ajudamos. Nada está livre do exame minucioso de Deus. Nada está fora do governo dele. Nada escapa aos seus propósitos. Santo, santo, santo. Os profetas mostram que é impossível fugir de Deus ou pegar atalhos para passar por ele. Os profetas insistem em que aceitemos a atuação de Deus em todos os aspectos da vida. Para os profetas, Deus é mais real que o seu vizinho mais próximo. Lindo, né, irmãos? Então, essa foi a introdução dos profetas. E agora nós vamos fazer a leitura da introdução do livro de Isaías. Para Isaías, palavras são aquarelas, melodias e cinzéis para criar verdade, beleza e bondade. Ou, como poderia ser também, martelos, espadas e bisturis para desfazer pecado, culpa e rebeldia. Isaías não se limita a transmitir a informação. Ele cria visões, passa revelação, suscita fé. É um poeta no sentido mais fundamental, um criador, tornando Deus presente e fazendo dessa presença algo indispensável. Isaías é o profeta poeta por excelência do povo hebreu. Isaías é uma grande presença na vida de quem vive pela fé em Deus, de quem se sujeita a ser formado pela palavra de Deus e vive na expectativa do santo. O santo. O nome característico de Deus em Isaías é o santo. Quando lemos esta abrangente coletânea de mensagens pregadas ao antigo povo de Israel, encontramos-nos imersos na presença e na ação do santo. Quanto mais tempo passamos refletindo acerca das palavras de Isaías, mais a palavra santo se destaca em nossa compreensão. Se alguma vez santo foi mero jargão religioso e insípido em nosso vocabulário, a pregação de Isaías transforma-o em algo resplandecente. A santidade é a qualidade mais atraente, a experiência mais intensa que podemos obter da vida. Vida autêntica, vivida mesmo, não vida observada e desfrutada à distância. Entramos no barco das operações do próprio Deus, em vez de apenas falar ou ler a respeito delas. A santidade é um forno que transforma homens e mulheres que estão inseridos nele. Santo, santo, santo. Não é um bordado, é a bandeira de uma revolução, a revolução. O livro de Isaías é vasto e trata praticamente todos os temas relacionados com o povo de Deus neste mundo. A arte impressionante de Isaías consiste em tornar o material da experiência humana comum e com frequência frustrante e nos mostrar que Deus usa exatamente esse material para criar, salvar e dar esperança. À medida que esse vasto panorama se descortina diante de nós, fica evidente que nada é descartável para Deus. Ele usa tudo e todos como material para sua obra, que é a recriação do caos em que transformamos nossa vida. Sinfonia é o termo que muitos consideram adequado para captar a fusão entre simplicidade e complexidade, evidente no livro de Isaías. A linha principal é, sem dúvida, a obra da salvação de Deus, a sinfonia da salvação. O nome Isaías significa Deus salva. Os temas proeminentes desenvolvidos nessa extensa sinfonia são juízo, conforto e esperança. Esses três elementos estão presentes em quase todas as páginas, mas cada elemento também confere distinção aos três movimentos do livro que, de forma tão contundente, representam a salvação, mensagem de juízo, do capítulo 1 ao 39, mensagem de conforto, do capítulo 40 ao 45, e mensagem de esperança, do capítulo 56 ao 66. Inteligente, de boa família e com boas relações, Isaías tinha todos os motivos para seguir uma carreira de sucesso como proprietário de terras ou político. Mas uma experiência por volta dos 18 anos de idade com o Santíssimo mudou o rumo de sua vida. Por mais de 40 anos, ele foi um embaixador de Deus
para a corte real, enfurecendo reis medrosos e guiando o rei decente que ainda se encontrava no meio da caminhada. Os bons cidadãos de Judá, desfrutando uma economia próspera, adoravam qualquer deus que estivesse no cardápio. Ricos homens de negócios utilizavam táticas legais implacáveis contra os menos favorecidos. Suas esposas desfilavam com roupas caras e o rei Acás tinha uma impressionante réplica de altar assírio instalado em Jerusalém. Santo, santo, santo era uma expressão estranha no vocabulário daquele povo. E elas se preocupavam com as ameaças à segurança nacional, mas achavam que a solução era ter políticos inteligentes em vez de fazer o que Deus mandava. Quanto mais perigosa ficava a situação, mais eles se entregavam ao sexo e ao álcool. Contexto: por volta de 740 a 690 a.C., ironicamente, os políticos de Judá achavam que seu maior inimigo era seu primo do norte, Israel. Na verdade, eles estavam felizes pelo fato de a economia e o governo de Israel estarem em decadência na época de Isaías. Eles se alegravam ao ver que a Assíria estava destruindo Israel e só despertaram para a realidade quando o Império Assírio começou a avançar e quase engoliu Jerusalém também. Judá conseguia ver a destruição de Israel como um aviso para eles. Na distante Grécia, o povo, durante gerações, residiu em vilas, mas depois inventaram o que se chamava polis, ou cidade-estado. A palavra política tem origem na polis. Os gregos gostavam de política. Comparados com os burocráticos assírios e egípcios, os estados gregos eram pequenos, o bastante para permitir que se fizessem experiências governamentais. Era possível dar a cada homem livre uma voz em decisões maiores, embora na prática pequenos grupos de homens ricos controlassem muitas das cidades-estados na maioria do tempo. Então esse aqui foi o contexto, né, do livro de Isaías e também o livro aí dos profetas, tá bom? Então fique conosco ainda hoje, nós teremos outro vídeo com a leitura de Isaías, tá? Os primeiros capítulos de Isaías. A paz do Senhor, até o próximo vídeo.